E quero hoje dar continuidade ao que nós começamos na semana passada. Mas nós vamos primeiro fazer uma recapitulação daquilo que falamos, só que antes, curve a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nesse momento, meu Deus, nos reunimos em nome de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Que nada nem ninguém venha nos atrapalhar nesse momento, que o Senhor nos cubra com seu precioso sangue, abençoe a todos nós aqui e a todos os que estão em seus lares, acompanhando esta palavra, aos que estão ao vivo nesse momento, aos que vão assistir depois, abençoe a todos, Pai, e que haja salvação às pessoas que ainda não se converteram, aos desviados cheguem essa mensagem, aos que nunca tomaram suas decisões por Cristo, cheguem essa mensagem, em nome de Jesus. Nós te suplicamos, me dê graça, me dê sabedoria. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu preciso do Senhor para poder ministrar a sua palavra. Me ajude com graça, com sabedoria, em nome de Jesus. Que a igreja diga comigo, em seu lar e aqui. Amém. Bom, irmãos, eu quero começar dizendo que precisamos ter compreensão de que tempo nós estamos vivendo. A Bíblia fala que nós estamos vivendo, não é o que dizem alguns por aí em YouTube. Tem algumas pessoas dizendo no YouTube, estamos vivendo já a grande tribulação, o cavaleiro do cavalo preto, amarelo. Meus irmãos, não caia nessa conversa não. Está aqui, ó, palavra de Deus. Diz que nós estamos vivendo os dias trabalhosos e traduções dizem dias difíceis. É esse tempo. A igreja atravessa esse tempo, mas não entra na grande tribulação. Por quê? Porque devemos aguardar, pois muito em breve Jesus Cristo voltará, parte 2. Amém? Nós vamos falar hoje da parte 2. Na semana passada, como eu falei, vamos recapitular, né? Na semana passada aprendemos que a palavra aguardar significa esperar algo ou alguém. Citei o exemplo bíblico em que os discípulos do Senhor Jesus aguardaram ou esperaram o cumprimento da promessa do Pai Celeste e a vinda bendita do Espírito Santo, né? A pessoa bendita do Espírito Santo. A promessa foi feita em João 14, 26, se cumpriu em Atos capítulo 2, né? Jesus reiterou em Atos 1, versos 4 e 5, mas ela se cumpriu em Atos 2, 1 a 4. E foi uma promessa maravilhosa da parte de Jesus, que ele disse que da parte do Pai enviaria o Espírito Santo. O outro Consolador. Outro vem do grego allos, que quer dizer da mesma essência, da mesma natureza divina. Tal como Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tal como Jesus é Consolador, o Espírito Santo é Consolador. Consolador quer dizer ajudador. Amém? O nosso Parácletos. Diga Parácletos. Vamos falar em grego? Parácletos, ou seja, o advogado que nos assiste nas nossas dificuldades. Amém? Nós temos um Parácletos junto ao Pai no céu e um Parácletos em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmãos, vimos que foi cumprida essa promessa. Em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, estavam todos reunidos no cenáculo e de repente o Espírito Santo veio sobre eles. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, faço questão de ler. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios 1, 20. Pois quantas promessas há de Deus? Tem nele sim, tem nele o sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Glória a Deus. Então, as promessas de Deus são fiéis. Ele é fiel para cumprir sua promessa. Aprendemos isso. Aprendemos que aguardar ou esperar também significa estar na expectativa, que é o desejo intenso da realização de algo ou de ver ou estar com alguém. Por exemplo, Lucas 22:15, a Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos, né? Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Essa é a tradução King James, 1611.
tá? Então, Jesus desejou intensamente. O que quer dizer isso? Ele teve um desejo forte de realizar aquele ato, ou seja, comer a Páscoa com seus discípulos, antes que ele fosse sofrer. Ele seria preso, ele seria massacrado e depois ele seria morto na cruz do Calvário. Já na sua prisão, bateram nele, cuspiram nele, levaram ele preso e depois falaram acusações, fizeram acusações mentirosas contra ele, tentando achar alguma culpa nele, mas não encontraram culpa nenhuma. Mesmo assim, ele foi para a cruz em nosso lugar, porque era necessário que assim acontecesse. Amém? Aí aprendemos também que o noivado nos tempos bíblicos, ele era algo que a sociedade judaica bíblica levava tão a sério, que os noivos já eram considerados como marido e esposa, muito embora ainda não tivessem se casados, não tivesse acontecido ainda as bodas, né? Bodas aqui entenda como as festas de casamento, e naquela época a festa de casamento durava 7 dias, por isso chamado festas ou bodas, festas de casamento, porque não era só uma festa, não era só um dia de festa, era uma semana completa, 7 dias ininterruptos de festa, tá? E aí era consumado o casamento no ato sexual matrimonial debaixo da bênção de Deus. Não no pecado, não na imoralidade, adultério, fornicação, que é o sexo entre solteiros, negativo. Eles levavam muito a sério, como os crentes também devem levar a sério, crentes em Jesus, a sua vida marital, a sua vida, se você está namorando, se você está noivo, leve a sério com santificação, para que Deus abençoe o seu namoro, o seu noivado e o seu casamento. Amém? Sejamos todos fiéis a Deus, às nossas esposas, aos nossos negócios, em nossos negócios também, em nossa vida, como por inteiro, copiemos a Deus em sua fidelidade. Amém? Biblicamente, a fidelidade é uma das virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo. Portanto, a verdadeira noiva, a igreja do Senhor, é fiel ao seu noivo amado. O fruto do Espírito Santo, eu vou pregar um dia sobre isso, já falei muito tempo atrás, creio que a igreja deva ter esquecido, mas futuramente, na vontade de Deus, eu pregarei. Mas o fruto é o único fruto, o fruto, não são os frutos. A Bíblia fala o fruto do Espírito Santo, é um único fruto, composto por 9 virtudes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha aí, ó, a 7ª virtude, fidelidade, tá? Mansidão e domínio próprio. Daí as 9, né? As 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo, tá? Então Deus quer que sejamos fiéis, fiéis ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim é a verdadeira noiva. Em João capítulo 3, versículo 29 diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quem falou isso foi João Batista. Ele está falando que ele é o amigo do noivo. E que o noivo, a noiva ela é do noivo, ela é pertencente ao noivo. E nós vamos já entender quem é a noiva. 2 Coríntios 11, 2 diz: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Portanto, a noiva é a igreja. Quem é a noiva? A igreja. Só vocês agora, em casa, e os irmãos aqui. Quem é a noiva? A igreja. A verdadeira noiva é a igreja. Então a verdadeira noiva, que é a igreja, sente um desejo intenso, grandioso, que queima, que arde no coração dela, por presenciar o seu maravilhoso e amado noivo Jesus, o Cristo vivo. Naquele dia glorioso, em que ocorrerá um evento sobrenatural e iminente. Iminente quer dizer, sem sinais, sem aviso nenhum. É o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar a qualquer momento. Para a sua segunda vinda, a parousia, que é quando ele virá para pisar no Monte das Oliveiras, seus pés estarão aqui, na terra, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, no final da grande tribulação. É ele que vai pôr fim à grande tribulação. Mas aqui, eu não estou falando desta vinda, eu estou falando do seu casamento.
Eu estou falando de ele vir buscar a noiva e levar para a casa do pai, tal como nos tempos bíblicos o noivo fazia no dia do seu casamento. Ele vinha com a sua comitiva, aí a noiva vinha ao encontro dele, ele levava a sua noiva para casa. Era assim que acontecia. Ali acontecia a festa de casamento e era uma bênção. Amém? Assim também vai acontecer. E enquanto aqui na terra serão 7 anos de grande tribulação, lembra que o casamento durava 7 dias de festa? Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, lá no céu, lá na glória, durante esses 7 anos, tá? Contados na terra como 7 anos. Lá nós estaremos por todo sempre na eternidade com Jesus. Mas os irmãos precisam compreender que nós estamos falando não de um casamento como acontece na terra, de um homem com uma mulher. Isso é uma forma simbólica, figurativa, que aponta, é o tipo que aponta para o antítipo. O tipo é o casamento, tá? Ou seja, a figura. Mas a substância real, o antítipo, é o arrebatamento da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Jesus disse, eu sou a porta. Aí eu pergunto, Jesus é uma porta como essa? E pior, ele ainda disse que ele era a porta de um curral de ovelhas, que é uma porta mais rústica ainda. Não, Jesus não é uma porta, ele é uma pessoa. Mas por que ele disse eu sou a porta? É porque por ele as pessoas entram, as ovelhas entram e saem e encontram pastagens, e encontram alimento espiritual. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Lembra do Salmo 23? Pois é, ele é o pastor das ovelhas, simbolicamente, mas ele de fato é o sumo pastor, ele é o dono da igreja, ele é seu dono. Diga, eu tenho um dono. Diga, eu tenho um dono. Jesus Cristo, o sumo pastor da minha alma. Amém? Agora, na terra, ele outorgou homens de Deus para pastorear a sua vida. Então você tem o seu pastor, que Deus outorgou para cuidar de você. Ele usa esse pastor para te alimentar espiritualmente com este pasto verdejante. Palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele usa esse pastor para orar pela tua vida, para jejuar por você, para chorar pela tua alma, para te ajudar. Quem está entendendo, diga amém. Mas é ele, o sumo pastor. Por isso que Pedro diz que quando naquele dia o sumo pastor das ovelhas, o dono da igreja, voltar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Há uma coroa específica para os pastores que o Senhor dará naquele dia. Quem está entendendo, diga amém. Mas voltando aqui, o arrebatamento é iminente, mas a segunda vinda tem sinais. Iminente quer dizer, pode ocorrer a qualquer momento. Você sabe o dia da vinda dele? Eu não sei. Ninguém sabe. Todos quantos quiseram dizer qual é o dia da vinda dele, erraram, porque ninguém sabe. Tá? Mas uma coisa é certa, ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Glória a Deus. Amém? Pode pôr ela aí, ó. Bota ela aí. Pega uma. Pode pegar uma outra cadeira ali. Pega ali, uma outra cadeira para ele, aí deixa ela, a neném deitada aí, ó. Tá? Voltando aqui, irmãos. Olha o que diz a Bíblia. Que o arrebatamento da igreja tem uma palavra grega que é um verbo. Quero que os irmãos entendam que é um verbo, tá? Preste bem atenção. A Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. Esse é o arrebatamento. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estamos vivos, e permanecemos vivos, seremos arrebatados. A palavra é arpazo, do grego, arpazo. Ou seja, arrebatar, tirar com rapidez. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50 ao 58, ali tem uma descrição bem explicativa, metodológica e bem abrangente acerca do que vai acontecer com o nosso corpo, com as nossas vidas no dia do arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que será num piscar de olhos. Pisca o olho aí vocês, todos nós, vamos lá? Os irmãos em casa aí. Piscaram já? Pisca. Eu pergunto, é menos de um segundo. Dá tempo você pedir perdão? Dá tempo você consertar a sua vida? Não dá tempo. Então não brinque com a sua vida espiritual.
Deus não colocou você aqui para ouvir esta mensagem. Deus não colocou você diante dessa tela para ouvir esta mensagem à toa. Ele está querendo de você que você se prepare, que você se santifique. Amém? Porque o arrebatamento vai ser muito rápido. E a Bíblia diz, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento, tá? Aprendemos por meio das Santas Escrituras que o Espírito Santo nos ordena guardar ou esperar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, de 2 a 9. Vou ler apenas um pedaço do versículo, que eu já li tudo na semana passada. Aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando. Veja só. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa pátria está nos céus, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Por quê? Aguardar e esperar são palavras sinônimas. Podem ser diferentes na escrita e na pronúncia, mas têm o mesmo significado. 1 Tessalonicenses 8 a 10. Capítulo 1, versículo 8 a 10. E aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E aguardardes, ou esperardes. Aguardardes, ou esperardes. Tito 2,13. Aguardando, ou esperando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E para terminar aqui essa parte, Hebreus, capítulo 9, um momento aqui, tomar meu chá. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, eu quero ler apenas uma frase, já li todos os versículos que era preciso ler na semana passada, porque a gente está correndo para entrar na parte 2, diz assim, aos que o esperam para a salvação. Isso quer dizer que Jesus virá para aqueles que o esperam para a salvação. Citei o exemplo aqui do irmão Claudinho, da irmã Luca, né? Deu um exemplo, ele esperando ela e tudo. Então, assim, Jesus ele só vem para aqueles que o estão esperando. Quem não está esperando Jesus, simplesmente vai ficar no dia do arrebatamento aqui nessa terra e vai ver que de fato a igreja não estava blefando, a Bíblia não estava blefando e Deus não estava blefando. Era tudo verdade. Tem até um hino muito antigo que diz que vai ter desviado, que vai dizer onde está aquele povo barulhento? Não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer, aquele povo foi embora para Sião. Porque são os desviados, vão entender, Jesus voltou. Por que eu não levei a sério minha vida com Deus? Mas vamos lá, dar continuidade à sagrada palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade a essa mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos agora para as características daqueles que estão aguardando. Eu falei que nós temos que aguardar, esperar o Senhor Jesus. Mostrei que de fato Deus cumpre a sua promessa e que tudo que foi prometido relacionado à primeira vinda de Jesus, eu já preguei sobre isso, tudo foi cumprido. Falta agora a sua segunda vinda. Então, quais são as características das pessoas que estão aguardando ou esperando dos céus o Senhor Jesus Cristo? Quais são essas características? Eu vou dizer para vocês agora. E você vai analisar a sua vida e você vai dizer, pensar se de fato você está esperando, aguardando ao Senhor Jesus Cristo vir dos céus para arrebatar você. Porque a salvação, ela é individual. A salvação é o que, irmãos? Individual. A salvação é individual. Preste bem atenção. A primeira característica. Essa pessoa que está aguardando ou esperando o Senhor Jesus vir dos céus para arrebatar a igreja, essa pessoa que está esperando com desejo intenso de ver Jesus, de abraçar Jesus, de habitar eternamente com Jesus, ela possui fé. Esse ser humano possui fé a ponto de crer na existência de Deus e está agradando a Deus assim. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Isso aqui é o significado de fé.
Eu fiz questão de ler por quê? Porque tem muita gente que pensa que fé é um negócio de uma força, não sei o que, é um sentimento. Fé não é sentimento. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, quem espera o Senhor Jesus tem fé em Deus. Amém? E olha o versículo 6 agora, no mesmo capítulo 11 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, premiador daqueles que o buscam. Então, essa é a primeira característica. Aí a minha pergunta, você não precisa responder em voz alta, só pense. Será que você e eu temos fé a ponto de crer na existência de Deus e agradar a Ele? Fica aí essa pergunta, a resposta vai cada um dar, né, para Deus. Você vai pensar, rapaz, será que eu estou realmente tendo fé a ponto de crer na existência de Deus? Será que de fato eu estou agradando a Deus? Característica número 2 daqueles que esperam o Senhor Jesus vir arrebatar a igreja. Essa pessoa, esse ser humano, nasceu de novo e possui a verdadeira aliança, pacto com Jesus Cristo. Tem um pacto com o Senhor Jesus por meio da fé nele. João capítulo 3, vamos lá. É Bíblia, meu irmão, nós precisamos de Bíblia, nós precisamos da palavra. Capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Olha que coisa séria. É preciso nascer da água. É preciso nascer de novo. Preciso nascer da água. Nascer de novo não é como Nicodemos aqui nessa conversa com Jesus, achando que ele sendo velho voltaria para o ventre de sua mãe. Não é isso não. Nascer de novo é nascer da palavra e do Espírito Santo. Amém? É um novo nascimento espiritual. Ainda no mesmo capítulo de João 3, versículo 17, diz assim, e o 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, veja que a fé está aí, ó, irmãos. A fé não tem como agradar a Deus sem fé. É preciso crer. Olha aí, quem não crê já está condenado. Olha aí, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Número 3, a terceira característica da pessoa que está esperando Jesus vir dos céus arrebatar a igreja. Essa pessoa, esse ser humano, tem o Espírito Santo habitando consigo e dentro de si. João capítulo 14. João capítulo 14. João capítulo 14. Eu vou ler numa tradução literal do texto tradicional, uma Bíblia de estudo que eu tenho, tá? Muito importante em João, mas acompanhe na sua Bíblia aí, tá? João 14, diz assim a palavra de Deus, no versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e o outro Consolador, ajudador, ele vos dará, a fim de que permaneça ele convosco para sempre. A saber, o versículo 17, o Espírito de a verdade, ou da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós, porém, olha aí, igreja, nós, a igreja, olha aí, ó, a igreja, ó. Vós, porém, o conheceis, porque ao vosso lado habita ele, e dentro de vós estará.
dentro de vós estará. Então a Bíblia, em outra tradução, está dizendo que ele está dentro de nós. E estará em vós. Jesus disse assim, né? Estará em vós. Estará em vós quer dizer que o Espírito Santo, ele está em nosso meio, mas também ele está dentro de nós. Porque Jesus disse que ele estaria dentro de nós. Como Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, subido ao céu para que ele viesse, então o Espírito Santo estava sobre os discípulos. Então ele estava ali sobre os discípulos. Jesus estava ali com eles, né? O Espírito Santo estava sobre Cristo. Porém, quando Jesus subiu, veio o Espírito Santo, em Atos 2, e passou a habitar dentro de nós. Portanto, nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo não habita em casas, em templos feitos por mãos humanas. No dia do arrebatamento, essas paredes vão ficar, elas não vão subir. Os templos suntuosos feitos de prata, de ouro, não subirão. Mas vai subir sim o templo do Espírito Santo, que é a igreja. A habitação de Deus. Ele habita dentro de nós. E habitar significa permanente residência. Habitar aí significa permanente residência. Isso quer dizer que o Espírito Santo nunca mais sairá de dentro de nós. Ele habitará conosco para sempre. Agora, tenham cuidado. Porque essa história de que salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, isso aí não é bíblico não, tá? Tenha cuidado. A pessoa pode sim perder sua salvação. Tem que ter esse cuidado, tá, irmãos? Esse negócio de que, agora eu tô salvo, eu vou fazer o que eu quiser, que eu tô salvo mesmo. Cuidado com essa historinha, cuidado com esse conto da carochinha, tá? A Bíblia fala que nós temos que ter cuidado porque o Espírito Santo habita em nós. Abra sua Bíblia em Tiago 4:5. Você vai ver a seriedade de ter o Espírito Santo habitando em nós. Capítulo 4 de Tiago, depois de Hebreus, versículo 5. Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito, que é o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós, ou seja, permanente residência, ele reside em nós para todo sempre. Amém? Então, que o Espírito Santo que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo não divide a igreja com ninguém. Assim como o marido não divide a esposa com ninguém, e ele tem um ciúme cuidadoso da sua esposa, né, e vice-versa, namorado, o noivo, o marido e a mulher, né? É um ciúme, não aquele doentio. Não pode ter esse ciúme doentio, mas o cuidado. Não repartir com ninguém. Assim Deus. Deus não vai repartir a sua noiva com ninguém. Vocês estão entendendo? Então o Espírito Santo ele tem intenso ciúme de nós. E o que eu estou fazendo com o meu corpo? O meu corpo é para santificação. O meu corpo não é para fornicação, para imoralidade, para as coisas erradas desse mundo. O meu corpo é para santificação. Amém? Então o Espírito Santo habita em mim. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. A Bíblia diz para mim não entristecer ele. Então temos que ter cuidado. Porque uma vez que a pessoa expulsa o Espírito Santo, e o que faz o Espírito Santo sair da casa? A sujeira, o pecado. E a pessoa vai pecando, e achando que está tudo bem, está tudo normal. Daqui a pouco ela vai ouvindo ainda a voz do Espírito Santo. Para com isso, não faz isso. Vai sentindo o peso na consciência. Daqui a pouco chega um ponto que a pessoa dorme o sono do pecado. Aí entra no outro torpor, no outro sono mais profundo, que é a indolência. Não sente mais a dor por ter pecado. Acha que está tudo normal, está tudo bem. Há muito tempo o Espírito Santo foi embora. Por quê? Porque a consciência agora está cauterizada pelo pecado. Já não sente mais a dor de pecar. Acha que cantar música mundana está normal. Acha que fazer isso e aquilo é normal. Acha que o sexo entre solteiros é normal. Acha que um monte de pecado, coisa errada é normal e não é.
Isso aí se chama sono da indolência. A pessoa não sente mais. Porque o pecado é como uma lepra que tira a sensibilidade espiritual. A pessoa vai ferindo a santidade do Espírito Santo em sua vida, ao ponto de apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. O que significa isso? Não apagueis o Espírito. É uma linguagem simbólica para apagar a chama do primeiro amor e do amor por Jesus. Aí é onde entra a quarta característica de quem está esperando o Senhor Jesus. Essa pessoa ama ao Senhor Jesus Cristo. João 14, 21. Olha o que diz a Bíblia. Abre aí a sua Bíblia em João 14, 21. João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. E o Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Os braços da misericórdia, da graça estão abertos. Mas não brinque com o Espírito Santo. Não brinque com as coisas espirituais. Leve muito a sério. João 14, 21. Essa é a quarta característica de quem está esperando o Senhor Jesus. Ama ao Senhor Jesus. Vamos lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? E Pedro, ao escrever na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7 e 8, diz que mesmo sem ver Jesus, nós o amamos. Tomé precisou ver as marcas dos cravos e tocar no lado para sentir a cicatriz do furo da lança do soldado. Mas escute, nós não precisamos disso. Nós vemos Jesus pela fé. E eu sei que Ele está aqui. Eu vejo aqui agora. Não com os meus olhos físicos, mas com os olhos da minha fé. E o que é ver com os olhos da fé? É crer no que está escrito. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estarei em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está aqui e com você aí no seu lar. Todos nós estamos num culto de adoração, de louvor, meditação na palavra do Senhor Jesus. Amando, adorando, servindo ao Senhor Jesus. Portanto, Ele está presente em seus lares e em nosso lar. Amém? Ele está presente conosco. E o Espírito Santo está em nós. Então, se você ama ao Senhor Jesus Cristo, então você está dentro do padrão daqueles que estão aguardando a sua gloriosa vinda para arrebatar a igreja. Quinta, a pessoa que está esperando o Senhor Jesus tem essa quinta característica. Essa pessoa busca a purificação. O que é purificação? É a ação processual de viver uma vida moralmente limpa, de obediência a Deus e de amor ao próximo. Ela é realizada por meio da nossa fé no poder da morte de Jesus Cristo em nosso lugar e por meio do arrependimento dos nossos pecados. 1 João 3. 1 João 3. Vai ficar melhor o entendimento agora do que é purificação. 1 João 3. Versículo 1 diz, em diante. 1, 2 e 3, tá? 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. Vou tomar aqui meu chá enquanto você procura na Bíblia aí. 1 João 3, de 1 a 3. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, a purificação, irmãos, é um ato processual. Todo dia eu estou largando o pecado, eu estou abandonando aquilo, eu estou me limpando, me lavando nas águas da palavra, ou seja, lendo a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu não tenho nenhum parâmetro para me purificar. E o parâmetro, ou seja, o padrão de limpeza, o padrão de santificação e purificação está aqui, ó. Palavra de Deus. Não é o que eu acho,
Eu acho isso, mas a Bíblia diz aquilo. Então pronto, eu vou ficar com o que a Bíblia está dizendo, não com o que eu acho, os meus achismos humanos. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é a água que nos limpa, que nos lava. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 5, versículo 25 em diante diz. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Ou seja, santificação, o ato de se separar daquilo que está desagradando a Deus em minha vida. Se santificar é o quê? É o ato de se separar daquilo que desagrada a Deus em minha vida. Enquanto que a purificação é a limpeza, a santificação é me separar daquilo que desagrada a Deus. Então, olha o que a Bíblia diz. Efésios 5, 26. Para a santificar, aí vem a purificação, porque santificação e purificação caminham juntas. Amém? Devem caminhar juntas na nossa vida. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Por isso que a água que nós, por exemplo, estamos lá no chuveiro, né? Quem usa chuveiro, eu gosto da lata mesmo, tomo banho ali, estou me lavando, né? Então, irmãos, você está ali tomando banho com aquela água que está te limpando. Você chegou todo sujo da escola, da faculdade, do trabalho, está todo suado, todo sujo de poeira. Aí você vai lá, joga aquela água, chega, te refresca, vai te renovando, te limpando. Você passa sabonete, vai limpando, passa o shampoo. Você faz uma limpeza. Purificação espiritual é isso. Você lê a Bíblia, é como um banho. Aí você vai se limpando. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não mintais uns aos outros. Opa, vou parar de ser mentiroso. Não vou mentir mais. Honra teu pai e tua mãe. Ué, mas eu estou desonrando minha mãe. Eu fico falando coisas que não deve. Tem filhos que falam até palavrão com os pais. Né? E a Bíblia diz aqui para mim ter purificação na minha boca, na minha palavra. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, né? Com o que eu canto. Estou cantando para quem? Uma hora eu estou cantando música mundana, outra hora eu estou louvando a Deus. Como é que pode? Uma coisa dessa está certo, não, está errado. Então eu estou falando de coisas aqui, né? E outras mais. O tempo é muito curto para mim falar de tanta coisa. Mas uma coisa é certa. Purifiquemo-nos. Santifiquemo-nos. A Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Seguir a paz com todos e a santificação. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém, pode ser pastor, pode ser presbítero, ninguém verá o Senhor sem santificação. Então, santificação e purificação andam de mãos dadas, andam juntas de mãos dadas na vida de quem está esperando Jesus voltar a qualquer momento. A pessoa que ama a Jesus está esperando ele. E outra característica, possui amor pela vinda do Senhor Jesus. Ama ao Senhor Jesus e ama a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo está se despedindo da igreja nessa carta. E ele diz que o tempo da partida dele está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me será dada, não só na... Deixa eu ler como está escrito direitinho aqui, irmãos. Eu tenho falhas na memória por conta da enfermidade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Abri mesmo em cima. Como é de Deus, hein? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Quem quer receber a coroa da justiça, diga amém. Você só vai receber a coroa da justiça, e eu também, se de fato amarmos, não só a pessoa de Jesus, amarmos sim ele, mas para garantir a coroa da justiça temos que amar a sua vinda. E sabe, às vezes eu vejo crentes que dizem ser a noiva de Cristo, e que quando falam na volta de Jesus, não queria que Jesus voltasse na hora não, porque eu quero me formar.
porque eu quero me casar, porque eu quero comprar meu carro, porque eu quero construir minha casa, porque eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer um tratamento, isso e aquilo e não sei o quê. Ei, isso aí não é sinal de quem ama a vinda do Senhor Jesus. Está se apegando mais às coisas temporais do que às coisas espirituais e eternas. Quem ama a vinda do Senhor Jesus é como uma noiva que ama o seu noivo. E quando toca nesse assunto diz amém. Oh, Jesus, vem, vem. Amém, meu irmão. Estamos aqui trabalhando, estamos aqui vivendo, fazendo faculdade, estudando, trabalhando, né? Tocando o barco da nossa vida. Mas eu sei que eu não sou daqui. A qualquer momento Jesus vem. Eu estou aguardando Jesus. Eu abro mão de qualquer coisa para o arrebatamento, para estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Por quê? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E aí? O que adianta? Ganhou o mundo todo, mas perdeu a alma. Vamos para mais uma característica. Embora com muita expectativa no coração, pela vinda do Senhor Jesus, essa pessoa é paciente. Essa eu faço questão de ler. Tiago, ele diz o seguinte. O Espírito Santo, por meio de Tiago, diz o seguinte. Depois de Hebreus, tá? Aí você abre Tiago. No capítulo 5, olha o que diz o apóstolo Tiago. Olha o que diz Tiago. Vamos lá. Tiago 5, versículo 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador é quem trabalha, né? O agricultor que trabalha na terra, lavrando a terra, plantando, colhendo. Espera o precioso fruto da terra, aguardando-o. Olha aí mais uma vez. Ou esperando-o. Esperando quem? O fruto. Com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. A serôdia e a temporã, né? Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ora, se Tiago, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu há centenas e centenas, vários séculos atrás, e ele disse que estava próxima, você imagina agora, hoje, 7/7 de 2024. Aí é que está próximo mesmo. Por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Então, irmãos, temos que ter paciência. Ah, só vive dizendo que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Cadê? Cadê? Jesus não voltou. Olha o que o apóstolo Pedro diz sobre pessoas que ficam duvidando da volta do Senhor. Pessoas que estão duvidando de que Jesus vai voltar. Olha só. Sabei primeiro isto. 2 de Pedro 3:3. Sabei primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedor quer dizer zombadores, né? Andando segundo suas próprias concupiscências. Andando segundo seus próprios desejos, não segundo a Bíblia. Tá? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Aí Pedro diz assim, eles ignoram de propósito isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor, verso 9, isso aqui é importantíssimo. O Senhor não retarda a sua promessa. Você pensa que Deus está retardando, está tardando? O Senhor não retarda o quê? A sua promessa. Nós vimos hoje na palavra, na recapitulação da mensagem, que o Senhor cumpre suas promessas. Que nele tem o sim e o amém. Olha só. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo. Longânimo quer dizer paciente. É a paciência de Deus, sobrenatural.
Ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Ei, sabe por que o Senhor Jesus ainda não voltou para arrebatar a igreja? Porque o número de salvos ainda não se completou. Talvez porque você, Ana Lívia, amada, querida, ainda não tomou sua decisão por Jesus, do fundo da sua alma, do seu coração. E você, querido ouvinte que me ouve, que eu não estou vendo você, mas escute, Jesus está às portas para voltar, mas ele ainda não voltou porque está esperando por você, está dando a oportunidade para você. Entende? Deus não quer ninguém no inferno, irmãos. Deus não quer ninguém perdido. Deus não quer que as pessoas fiquem na terra. Mas isso é uma decisão de cada um. A porta da salvação, os braços da graça e misericórdia do Senhor estão abertos. Mas cada um é que tem que tomar sua decisão por si. Meu papel é pregar, é avisar, é alertar que Jesus vai voltar. E o seu papel é crer e se arrepender, porque é esse o papel do homem. Arrepender quer dizer uma volta de 180 graus. Não é dizer, não é chorar, como eu já vi gente chora, diz que está aceitando Jesus e chora, é aquela coisa, depois volta para a mesma vida. Isso não é arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma mudança. É uma mudança de atitudes. É largar. Lembra da santificação e da purificação? É abandonar aquilo que desagrada a Deus em minha vida. Eu vou viver para Deus agora. Eu vou me purificar. Ora, se eu fazia coisas que desagradava a Deus e me sujava espiritualmente, eu vou me limpar na palavra e vou me afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não é nem do mal em si, é da aparência. Parece com o mal, fugir da aparência do mal. Irmãos, isso é muito sério. O que eu estou pregando aqui hoje é muito sério. Por quê? Porque nós estamos falando aqui da salvação eterna da sua alma ou da perdição eterna da sua alma. Não brinque com as coisas espirituais. Então, vamos ser pacientes. Vamos aguardar, porque ele vem. Pastor, só prega em arrebatamento. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele vem. Vai ter pessoas que no dia do arrebatamento, quando acontecer, vai ser pego desprevenido. Por quê? Porque não estava aguardando, porque não estava esperando. Amém? Então, vamos ser como o agricultor. O agricultor está arando a terra, preparando, planta, cresce, ele espera a chuva, para depois vir a primeira e a última chuva. Quando vier a última chuva, pronto, agora sim, está ali o fruto, vou colher. Ou seja, nós estamos esperando, nós estamos aguardando e sabemos que nós não seremos confundidos, decepcionados, abandonados por crermos, confiarmos e esperarmos no nosso bendito Salvador Jesus. Outra coisa importante, característica importante de quem espera o Senhor, guarda a palavra de Cristo Jesus, é amado pelo Pai Eterno. E por fim, Cristo Jesus e o Pai Celestial estão morando nesta pessoa. João 14, 23. João 14, 23. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. E nele faremos morada. Ora, se o Espírito Santo já mora em mim, e Jesus disse que faria morada em mim, e o Pai, então pronto, Deus mora dentro de mim. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está aguardando, esperando Jesus, ele guarda a palavra. Guardar a palavra não é pegar a Bíblia e soltar, guardar lá na prateleira, esquecer lá, pegando poeira. Não é isso não, irmãos. Guardei a tua palavra no meu coração, disse o salmista, para eu não pecar contra ti. Purificação. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra é eu ouvir a palavra e colocar a palavra em prática e sempre estar lembrando do que diz a palavra. Porque quando eu ouço a palavra, se a palavra me ensina, me diz, e olha o que a palavra me diz, outra característica, já vou usar aqui a conexão. A palavra me diz que eu não devo odiar meu irmão. Nós vamos ver um exemplo claro agora de como é guardar a palavra. Essa é a outra característica. Quem está esperando Jesus não odeia a seu irmão. 1 João 3,14.
1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O que ele está dizendo? Da morte eterna para a vida eterna. É isso que ele está dizendo. Porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha o versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Irmãos, olha que coisa poderosa. Nisto conhecemos o amor, verso 16, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mas olha o que ele vai interpretar agora, o que é dar a vida pelos irmãos. Olha o versículo 17. Quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar o coração seu, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha que coisa séria. Quem está esperando Jesus não odeia seu irmão. Porque quem odeia é homicida. E a Bíblia diz que o homicida não tem vida eterna permanente em si. Você já viu aquela pessoa? Não, nem fala o nome de fulano. Para mim, fulano morreu. Quer dizer, aquela pessoa matou na vida dela aquele cidadão que ela antes era amigo. Morreu para mim, eu odeio. Não fala nem no nome não. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é falta de amor. É o contrário de amor, é o ódio. Então a Bíblia fala que nós devemos amar os nossos irmãos. Sim, nós temos sim. Às vezes um problema com um irmão, com outro, né? Um irmão se chateia com o outro no meio da família. No meio da família de Deus, os crentes se chateiam com o outro e tal. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama está disposto a pedir perdão e a perdoar. E não fazer do seu coração um quarto escuro onde guarda ressentimentos podres, como o ódio, o rancor, o ressentimento. Não. E diz mais, que a pessoa que ama de verdade dá a vida pelo irmão. Ou seja, você vê o irmão necessitado. Às vezes eu vejo irmão necessitado. Eu digo, irmãos, entro em contato às vezes com alguns irmãos. Você pode dar uma oferta para ajudar? Mas o irmão diz que ama, mas não tem coragem de meter a mão no bolso e ajudar. Não tem coragem de pegar 1 quilo de alimento e ajudar uma pessoa. A Bíblia também vai dizer lá em Provérbios, se você tem com que ajudar agora, não diga para a pessoa, vem amanhã, vá, aí você vem amanhã que eu te dou. Tendo você agora, dê logo. Então isso é guardar a palavra. Guardar a palavra é fazer o que a palavra está me dizendo para fazer. O Espírito Santo ele vai usar a Bíblia para me dizer o que eu tenho que fazer. E se eu não ler a Bíblia, como é que o Espírito Santo vai falar comigo? Eu preciso ler a Bíblia. Porque, às vezes, pode ser um outro Espírito que não é o Espírito Santo e vai falar aquilo que é contrário à Bíblia. Você está entendendo? Então isso é muito sério, meus irmãos. Outra característica, para já ir para a finalização, já estamos finalizando. Quem está esperando Jesus não ama o mundo e nem o seu desejo carnal. 1 João capítulo 2, mesmo livro, você só volta para o capítulo, versículo de número 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, o orgulho, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não ame o mundo. O filho pródigo, está ali aquela parábola para a gente não imitar o filho pródigo no que ele fez. Ele saiu da casa do pai. Escute, ele achou que o mundo era melhor do que na casa do pai dele. Ele achou que as amizades do mundo era melhor do que a amizade do pai dele. Ele achou que a comida do mundo era melhor do que a comida do pai dele. Ele achou que os prazeres do mundo eram melhores do que os prazeres que ele tinha na casa do pai. E todos nós conhecemos a história. Ele foi rico e voltou pobre de marré. Miserável, desgraçado, com vestes velhas. Ele estava voltando de uma pocilda, porque foi o único trabalho que ele conseguiu. E o salário era comida de porco.
Ei, talvez eu esteja pregando nesse momento para crente que está pensando em desistir, em sair da casa do Pai, sabe? Eu estou a fim de parar, eu acho que eu não vou ser mais crente não, eu acho que eu vou, sabe? Ei, o Espírito Santo está lhe alertando e lhe dizendo, não vá. Esses planos que você tem no seu coração de sair da casa do Pai não são planos de Deus. Pois assim diz o Senhor, eu é que sei que planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Não faça isso. Ore, conte para o Senhor o que está acontecendo com você. Abra seu coração, rasgue a sua alma, e não as suas vestes, diante de Deus. Chore aos pés do Senhor Jesus. Ele vai te abraçar com braços de graça e misericórdia. O Pai Celeste, Ele não quer que você vá embora. Ele quer que você fique. O Pai Celeste te ama. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Não faça isso. Amém? Última. Esse crente tem a característica, esse crente que pensa, essa pessoa aqui, que está sonhando com o arrebatamento, está desejando, aguardando, esperando o Senhor Jesus. Esse crente tem essa característica. Vive edificando a sua vida com Deus por meio da palavra, da oração, do jejum e da vigilância. E falando em vigilância, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 25, versículo 13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É tempo de estarmos em vigilância. É tempo de estarmos revestidos de Cristo. É tempo de estarmos prontos e preparados, amada igreja, porque o noivo amado virá. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a Bíblia vai dizer assim, no versículo de número 6 em diante. 1 Tessalonicenses 5, 6 em diante diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, nos revestindo da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, Apocalipse 22, 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Vamos dizer juntos, amém? Amém! Vem, Senhor Jesus! Fique de pé, nós vamos orar ao Senhor.